Então deixa eu começar aqui. Pessoal, bom dia a todos, né? Meu nome é Kleber, sou professor de Educação Física, tá? Vou estar esse semestre com vocês na disciplina de Aspectos Históricos, Antropológicos e Sociais da Educação Física. Desculpa pelo nome muito grande, tá? Aos poucos vocês vão se acostumar com esse nome, tá bom? Então, basicamente, nessa nossa primeira aula aqui, a gente vai só discutir algumas informações sobre a aula, o plano de ensino, plano de disciplina, como é que funciona o sistema de avaliação, tá bom? Uma pergunta que eu queria fazer, qualquer coisa vocês não precisam ligar o áudio se não quiser, né, nem a câmera, mas se quiser também falar seria bom. Vocês podem colocar aí no chat, todo mundo aqui, fora Nathan que eu já conheço, né, estão iniciando agora o curso de Educação Física ou já estavam pagando alguma disciplina? Porque às vezes as turmas são um pouco misturadas, tá? Vocês podem colocar aí no chat. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Pronto. João Vitor, Natan, João Vitor e Júnior Souza, né? Estão começando agora. Natan já estava, né? Ok. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com o nosso plano de disciplina, tá? Depois o plano de ensino. E aí qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo da apresentação da nossa aula, tá bom? Vocês podem ligar o áudio, eu digo assim, ligar o áudio e falar, porque quando eu espelhar a minha tela eu perco a visão de vocês aqui. Então se vocês escreverem alguma coisa no chat, eu só vou conseguir ler depois que eu der uma paradazinha, tá bom? Mas qualquer coisa, vocês podem estar dando toque a qualquer instante, viu? Então só um minuto. Pronto, eu acho que vocês já estão conseguindo visualizar a minha tela. Então nós vamos começar aqui com o nosso plano de disciplina, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é essa disciplina, sobre o que ela estuda, né? Então, primeiramente, o nome da disciplina é Aspectos Históricos e Antropológicos da Educação e da Educação Física, tá? É um nome um pouco grande, mas como eu disse anteriormente, vocês vão se acostumar aos poucos, tá? Qual a carga horária dessa disciplina, Kleber? Essa disciplina ela possui 60 horas aulas, o equivalente a 3 créditos, tá bom? Ela não é pré-requisito. E aqui nós temos a ementa, que demonstra basicamente o que a gente vai estar estudando ao longo do semestre, tá? Então, o que é que essa disciplina aborda? Aspectos históricos e sociais da educação, relacionando-se com a educação física, né? Pretende também tratar da história como área de estudo e pesquisa, teoria da história, projetos educacionais que viabilizam as transformações político-econômicas no Brasil, desenvolvimento histórico da educação física e da educação, vinculados aos processos antropológicos do processo de desenvolvimento do ser humano, tá? Não é aula ainda, mas nós temos que entender que essa disciplina, como ela tem um aspecto antropológico, e aí é claro, quando a gente estuda educação física, não tem como dissociar a educação física do desenvolvimento do ser humano, ou seja, da antropologia. Isso vocês vão perceber ao longo do que a gente for estudando em cada um dos aspectos da história da educação física, que por mais que nós não tivéssemos uma educação física institucionalizada, né, como a gente conhece hoje em dia, ela acompanhou o ser humano desde o seu desenvolvimento, tá bom? Kleber, quais são as palavras-chave que definem essa disciplina? Aspectos históricos da educação física, antropologia da educação e antropologia do esporte. São os eixos que norteiam a nossa disciplina, tá bom? Aqui nós temos o nosso conteúdo programático, que é a unidade 1, que é referente à AV1, tá? Mais pra frente eu vou estar explicando para vocês o que é a AV1, a AV2, como é que funciona, tá bom? Lá no final tem essa informação e eu explico bem direitinho. Então, tudo que tiver referente à unidade 1, vocês podem ver aqui, que está espelhado na minha tela, é o que vocês vão estudar para a AV1, tá? E na unidade 2, AV2, tá? Então,
Unidade 1, quais são os conteúdos que contemplam esse nosso primeiro bloco de conteúdos da disciplina de aspectos históricos? Educação física na pré-história, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Idade Antiga e educação física no mundo moderno e contemporâneo, tá bom? História da educação física e do esporte no Brasil, a gente vai ver panoramas, perspectivas e propostas, especificidade, possibilidades, levantamento de fontes da história da educação física e do esporte no Brasil, experiências, tá bom? Possibilidades de estudo da educação física e do esporte no Brasil. Então isso aqui é o nosso primeiro bloco que a gente vai iniciar terça-feira da semana que vem, tá bom? E a unidade 2, marcos históricos da educação física no Brasil, né? Então nós temos aqui a educação física nas décadas de 70, 80, 90, tá? Quais as tendências da educação física? Nós tivemos vários movimentos desses no Brasil, que é o movimento renovador, higienismo, eugenismo, movimentos ginásticos e suas escolas, tá bom? E é claro, compreender e ensinar no mundo moderno. Como a gente está num curso de licenciatura, né, nós temos que ter alguns aspectos do ensinar, que é a didática, filosofia, antropologia da educação, competência e qualidade na docência, qualidade e competência e dimensões da competência, tudo bem? Então esses aqui são os nossos blocos de conteúdos da unidade 1 e 2, com seus respectivos tópicos de estudo para cada uma das nossas aulas, tudo bem? Logo após o nosso plano de disciplina, esse aqui vai ser comum a todos vocês, né? Não só na minha, mas nas demais, vocês vão ver que cada uma dessas disciplinas que vocês pagam ao longo do semestre vai ter competências e habilidades. Ou seja, o que seriam essas competências e habilidades, Kleber? São competências e habilidades que devem ser desenvolvidas em vocês, tá bom? Então, capacidade de articular a teoria e a prática como uma unidade dialógica. Uma das maiores falhas na nossa área da educação física hoje em dia é que professores não conseguem articular o quê? Teoria com prática, tá? Teoria e prática, elas caminham junto, tá? Não tem uma prática sem uma teoria, não tem uma teoria sem uma prática, senão fica um conhecimento bastante raso, bastante supérfluo, ok? Dominar a aplicação dos conteúdos com embasamento histórico da educação física, entender um pouco da evolução histórica da nossa área, tá bom? Experienciar como fator discriminante o contexto da educação física escolar, quer dizer, da educação física em si. Aprimorar o conhecimento histórico da educação física, bem como as suas divergências na atualidade. E por último, como habilidade e competência, inserir conhecimentos fundamentais para o aumento do arcabouço, tá, de informações referentes à educação física, ok? Só informando para vocês, tem alguns pontos que às vezes eu não leio, tá? Mas todo esse plano de ensino, o plano de disciplina e o plano de ensino, que teoricamente seria o nosso cronograma, eu deixo disponível como um arquivo lá no Canvas, tá bom? Por enquanto ainda não apareceu as abas para vocês, que após quando encerrar a aula, tá? Essa aula aqui está sendo gravada, eu vou subir para o YouTube e vou colocar o link lá para vocês com o tema da aula e a data e o número, tá? Aula 01, a apresentação do plano de disciplina e ensino e acordos, né? Dia 2 de 3 de 2021. Assim vocês não correm o risco de se perder, tá? Aí vocês podem assistir depois dessa aula só para tirar dúvidas. É claro, quem está iniciando agora no ensino superior, especificamente nessa disciplina de aspectos históricos, tá? Então essa daqui é a minha metodologia, depois vocês podem ter acesso a ela, dar uma lida, tá bom? Para entender como é que eu monto as aulas, o que é que vai ser disponibilizado para vocês, né? Quais os recursos didáticos são utilizados. A bibliografia básica, tá? São os livros que compreendem a maior parte do que a gente vai estudar. Então, toda vez que tiver a bibliografia básica e a complementar, vocês têm que lembrar que a principal é a básica. A complementar é só para dar, às vezes, um reforço em algum assunto específico. Então, esses aqui são os livros que tem na nossa biblioteca, tanto física como virtual, bem como vocês podem estar depois em outras ocasiões aí, né? Creio que o professor Evandro já deve ter passado para vocês algumas informações de como acessar a biblioteca, ou então quando poderá ter acesso à biblioteca mesmo física, tá bom?
que são alguns periódicos, que são periódicos, Kleber, são revistas de artigos científicos que contêm informações que podem reforçar o nosso estudo dentro da educação física, não só especificamente da nossa área de aspectos históricos, da nossa disciplina, mas das demais áreas também, ok? Vamos lá, Kleber, tá, eu estou iniciando agora no ensino superior, eu ainda não entendo como é que funciona o sistema de avaliação, tá? Então, eu vou aqui especificar para vocês, muita coisa é parecida lá com o ensino médio, tá bom? Não vai ter muitas coisas diferentes não, mas basicamente é porque a gente funciona por semestre, não por ano, tá? Então tá aqui, nós temos a AV1, né? E a AV2, tá? Como nós estamos num contexto um pouco diferente, tudo que estiver considerando a prática, vocês podem desconsiderar, tá? Serão só avaliações mesmo, através do Canva, de cunho teórico. Por que, Kleber? Porque basicamente eu sempre faço uma avaliação dentro de aspectos históricos que seria a seguinte, que eu vou estar mostrando para vocês no plano de ensino, tá? Sempre que vocês quiserem entender a AV1 e a AV2, vocês podem consultar os planos de ensino, tá? A AV1, essa nota do primeiro bloco, e a AV2 do segundo bloco, só que cada uma delas tem pesos diferentes. Como assim? A AV1 tem peso 1, a AV2 tem peso 2. Então, ou seja, se você tira um 6 na AV1, vai ficar um 6. Se você tira na AV2 um 6, você tem que multiplicar por 2. 6 vezes 2 dá 12. 12 mais 6 dá 18. E aí você divide por 3 para você ter a sua média, tá? Então, a média de todas as disciplinas é feita assim. Média é igual a V1 mais a V2. A V2 é peso 2, lembra que tem que multiplicar sua nota por 2. E depois que você somar essas duas notas, você divide por 3. A média, para você ser aprovado direto, sempre tem que ser igual a 7. Média de 7 para cima, você está com uma aprovação direta. Isso aqui é simples. Média de 7 abaixo, você vai ter direito ao que a gente chama de AVF, avaliação final. O que lá no ensino médio a gente conhece muito mais como... deixa eu lembrar agora, estava na ponta da língua, mas seria a avaliação recuperação. Exato, recuperação, viu? Muito bem. Então é isso, a recuperação. Só que diferentemente do ensino médio, nós, tipo, se você passa do primeiro para o segundo e às vezes ficava com dependência, você poderia pagar. Aqui não, aqui não. No ensino superior, por exemplo, se você tira uma média, que eu vou falar, inferior a 4, você não tem mais direito a AVF, tá bom? Se você tirar uma média entre 4 e 7, você vai para a avaliação final, tá? E aí essa nota da sua avaliação final já eu explico. Então, Kleber, como é que eu sei que eu fui aprovado, por exemplo, na disciplina de aspectos históricos? Se você tiver média igual ou maior que 7, você já teve uma aprovação direta. Por isso que muitas das vezes os alunos focam aonde? Aqui, ó, tá? Por quê? Porque a V2 tem peso 2. Dá para recuperar a sua nota ruim que você tirar na V1, tá? Sempre é assim porque vocês estão começando agora, é outro ritmo de estudo, tá? Tem pessoas que se adaptam mais rápido, tem pessoas que se adaptam um pouco mais devagar, tá? Então, a AV2 é onde o pessoal foca. Eu não estou dizendo que vocês não devem focar, tá? Estou explicando que a AV2 é uma maneira, às vezes, de compensar a sua nota mais baixa na AV1, tudo bem? Então, média, para eu passar direto, de 7 acima. Quando é que eu tenho direito à prova final, que seria a recuperação? Quando eu tenho uma média final entre 4 e 7, tá? Ah, Kleber, mas se minha nota for abaixo de 4, aluno reprovado sem direito à avaliação final, tudo bem? Qualquer coisa vocês podem ligar o microfone só para ver se estão entendendo, ok? Se tiver com dúvida da avaliação, Kleber, eu não entendi isso, eu volto e explico, porque é bom que isso aqui fique bem explicado, porque vocês vão ter isso do primeiro ao 8º semestre, tá bom? Então é dessa forma que funciona o nosso sistema de avaliação em todas as disciplinas, em sistema de média, tá bom? Ah, Kleber, alunos que realizam a avaliação final, média final tem que ser a média mais a nota final dividido por 2, tá bom? Como assim, Kleber? Se você pega a sua média, que foi um 4, tá?
com a nota final que você fez a avaliação e dividir por 2, tá? Essa sua média final ela tem que ficar entre 5, acima de 5, tá? Maior ou igual a 5. Se essa sua nota for menor ou igual a 5, o aluno está reprovado, tá bom? Se ela for menor do que 5, tá aqui. Ah, eu tirei um 6,5 quando eu fiz a minha média com a minha nota final. O aluno está aprovado, tá bom? Ah, Kleber, eu tirei uma nota menor do que 5, tirei um 3 quando somou minha média com minha nota final. Você está reprovado, tudo bem? Dúvidas aqui, pessoal? Acho que não, né? Então vamos lá. Basicamente é esse nosso sistema de avaliação, tá? Isso aqui é uma forma geral de avaliação. Aí pode ficar a pergunta, Kleber, como é feito o sistema de avaliação dentro da disciplina de aspectos históricos? Aí sim, agora eu vou mudar para o meu plano de ensino, o nosso plano de ensino, que teoricamente seria o nosso cronograma, tá? E aí eu vou estar explicando cada um desses passos para vocês, tudo bem? Então, tá aqui plano de ensino, nosso semestre 2021.1, né? Curso de Educação Física, o nome da disciplina que eu já falei. Primeiro semestre. CR, que é os créditos, que eu falei para vocês, a nossa carga horária total é de 60 créditos, 60 horas, desculpa, que corresponde a 3 créditos semanais. Ou seja, ao final da nossa disciplina, vocês terão cumprido uma carga horária de 60 horas aulas, tudo bem? E aí nós temos as divisões. Por que disso? Isso aqui, é claro, em outras disciplinas se aplicam. No caso de aspectos históricos, não. Carga horária dessa disciplina, ela possui 60 horas totalmente teóricas, tá? E nós não possuímos uma carga horária prática. Sempre fica o receio no início, quando vocês estão cursando, para quem é novato, né? De ir para a prática. Tenham calma, que vai ter outras disciplinas que são mais práticas. É claro que também ainda está se ajustando esse negócio da pandemia, mas vão acontecer disciplinas práticas, tudo bem? Nesse caso, a nossa disciplina, ela possui um teor totalmente teórico, tá? Ela não é pré-requisito. O que seria isso? Você teria que ser aprovado nela para poder cursar outra disciplina. Nesse caso, como ela não possui pré-requisito, mesmo que aconteça um caso de reprovação, você não vai deixar de pagar uma disciplina do semestre que vem, porque você reprovou ela, tá? Então ela não é pré-requisito. Professor, né, minha titulação, especialista, e aqui tá, para que vocês já possam se acostumar com esse modelo de plano de ensino, né? Nós já temos aqui número da aula, a data que acontecerá a aula, o conteúdo a ser ministrado, as competências a serem desenvolvidas e a metodologia, bem como recursos didáticos e bibliografia que será utilizado. Então, no nosso caso aqui, desconsiderem só essa primeira parte, porque o que nos foi orientado é que essa primeira semana, como vocês estão se habituando, né, acontecesse, geralmente sempre inicia assim, a apresentação do plano de ensino, tá? Plano de disciplina, PLD, e plano de ensino, que seria o que vocês conhecem mais como cronograma, tá? Então, mais uma vez, esse documento vai ficar, como eu disse para vocês, disponível lá no Canva. Vocês podem estar consultando o que vai ser trabalhado naquele dia, né? Quando é que vai ser a aula naquele dia, qual o conteúdo da aula, competências e quais as metodologias utilizadas, tá? Então tá aqui todo o nosso conteúdo que a gente vai estudar. Sempre eu gosto de lembrar e já colocar as datas para vocês. Como assim, Kleber? Para ficar tudo marcado. Deixa eu só identificar aqui a AV1. Só um minuto. Peraí, não está com o calendário aqui. Mas a AV1 de vocês está aqui. Ela acontecerá dia 27. Desculpa, houve uma troca aqui. Mas é dia 27/4, tá? Vai ser a AV1 de vocês, tá? E esse conteúdo aqui desce para baixo. Dia 11/5. Vou só fazer essa inversão antes de eu colocar lá no sistema para vocês. Então, dia 27/4 é a data da nossa AV1, tudo bem? Então, daqui para lá a gente vai dar tempo de estudar bastante, de compreender bastante esses conteúdos. E no dia 22/6 vai ser a nossa prova de AV2, tá bom? Então, só colocar aqui depois para vocês compreenderem melhor. Dia 22/6 vai ser a prova de AV2, que é o último dia que a gente tem contato com a avaliação. Kleber,
o que são essas datas em vermelho. Prestem muita atenção, essas datas em vermelho, elas são datas a serem repostas, tipo, eu vou gravar conteúdo e lançar lá na plataforma do Canvas. Nós temos dois tipos de aulas, que é a aula síncrona e a aula assíncrona. O que seria a aula síncrona? É esse momento online no qual eu estou aqui com vocês, tá bom? É claro que mesmo assim, mesmo que eu esteja gravando, ainda se torna um momento síncrono, tá bom? Porque a gente está conectado aqui. Se você tiver uma dúvida na hora do conteúdo, vocês perguntam que eu já explico, tá? Então, nesse momento síncrono, eu vou estar também gravando as aulas e disponibilizando tudo na pastazinha lá, bem dividido, bem organizado no sistema de vocês, tá? Quem não acessou ainda o Canvas, já deu uma acessada para poder ver como é o sistema. É bem simples, bem prático, não tem dificuldade, tá? E se tiver, é só perguntar que a gente esclarece. Então, como o nosso semestre ele está encurtado, tá? A gente iniciava essas aulas basicamente aí um pouco antes, em fevereiro, né? Mas como não aconteceu esse início do semestre em fevereiro, houve um encurtamento do semestre. Então, consequentemente, as aulas que eram para acontecer num semestre um pouco mais extenso acabam não cabendo na carga horária, nos dias letivos que a gente tem, tá? Então, essas datas que estão em vermelho, vocês podem perceber que tem elas aqui também, tá? Ó, dia 6, cadê? Dia 6 do 4, 13, 20 e 27. São os dias que eu vou estar lançando o conteúdo gravado à tarde como forma de reposição, tá? Que eu vou estar repondo essa aula. Então, ou seja, nossa disciplina é uma disciplina de 3 créditos, 60 horas. Então, quando eu fechei o sistema, o cronograma das aulas, ficaram faltando essas aqui. São 4 dias, cada uma 3 aulas. Então, 3, 6, 9, 12. Ficaram faltando 12 créditos para poder fechar a nossa disciplina de 60 horas. Então, os conteúdos vão ser gravados e lançados, tá? Fora isso, tem mais algum conteúdo? Tem, Cleber. Tem, porque tem dias que a gente tem que lançar o conteúdo gravado para vocês também. Aqui é só reposição, e nas reposições não podem acontecer aulas com conteúdo novo, tá? Sempre eu vou pegar um conteúdo e vou fazer uma revisão em cima dele de uma forma diferente, tá? Tudo bem? Então esse é o primeiro passo que eu queria mostrar para vocês. Tá, Kleber, vamos falar um pouquinho agora sobre frequência, como é que acontecem as frequências. Então, essa semana nós não teremos tipo o pré-requisito da frequência, mas a partir da semana que vem já vai ter, tá ok? Que pré-requisito é esse, Kleber? É os testes que a gente coloca lá no sistema, tá? Então toda semana vocês vão ter um momento síncrono e assíncrono, o conteúdo gravado online e o conteúdo gravado de forma offline, tudo bem? Esses conteúdos, como são informações de estudo da disciplina, eu faço pequenos testes de cada um desses conteúdos, tá bom? Perguntas não são para escrever, são daquelas perguntas que você vai lá e marca, tá? E já sai sua nota na hora, tudo através do Canvas, sem nenhum problema, sem nenhuma complicação, tá? E como é dada a sua frequência, não só aqui, mas em todas as disciplinas? É pelos testes que vocês fazem. Então, se toda semana tem um conteúdo, tem o teste, se você deixa de fazer o teste, consequentemente você não tem como eu dar a sua frequência, ok? Então, fiquem atentos a isso. Toda semana tem um testezinho lá, 2, 3 questões, faz rapidinho, cerca de 5, 10 minutos, tendo assistido a aula ou no momento síncrono ou no momento assíncrono, vocês conseguem responder de boa, tá bom? Então, e aí você já consegue obter a frequência, estou dizendo, não só na minha, mas em todas as disciplinas de uma forma geral, tá? Então é assim que funciona a parte das frequências com as atividades. Tá, Kleber, como é que funciona o sistema de avaliação especificamente na disciplina de aspectos históricos? Então tá lá. No módulo 1, né, nós temos um pequeno seminário, tá? Como o nosso seminário ele era presencial e no momento nós não estamos podendo ter esse momento, né? Desculpa aí até a redundância, mas nós podemos fazer, e eu já testei e deu certo com alunos do semestre passado, tá? Que seria o nosso seminário sobre um tema específico que eu dou para cada equipe de forma gravada, tá bom? Vocês apenas
Tipo, vai ser 3, 4 pessoas na equipe, vocês dividem, né, o tópico que eu vou dar o tema, digamos. Equipe 1, vocês vão falar sobre a educação física na década de 80. Tá, beleza. Vocês montam uma apresentaçãozinha, divide entre os 3, tá? E assim que vocês dividirem entre os 3, vocês gravam um vídeo, junta tudo num vídeo só, que hoje em dia não tem dificuldade de juntar esse vídeo, é bem facinho. E aí só manda pra mim, e aí vocês já vão obter a pontuação de acordo com esses pré-requisitos aqui. Então, um seminário, como é que eu cobro o seminário, tá bom? Seria dessa forma: uso do tempo, organização, entrosamento e planejamento, que é aquela questão. Sempre que você vai apresentar algum arquivo, algum trabalho, você tem que estudar, né? Então, tudo isso aqui é cobrado. Postura durante a apresentação, domínio do conteúdo, é você estudar aquilo que você está apresentando, né? Oralidade, linguagem adequada, criatividade. Ah, Kleber, eu nunca apresentei um seminário, eu não sei como apresentar um seminário. Primeiro passo, se baseia por isso aqui, tá? Segundo, Kleber, eu sou uma pessoa muito envergonhada. Não tem problemas, eu desconsidero bastante desses critérios. Por exemplo, se é a primeira vez que você está apresentando isso, por que eu vou estar considerando como se você já estivesse num 7º semestre, num 8º semestre, tá? Então, aqui eu tenho esses pré-requisitos para nortear vocês de como é que acontece a apresentação, de como é que você deve se portar, questão da linguagem, oralidade, tá bom? A vergonha todo mundo tem. Como é que você perde a vergonha? Apresentando, tudo bem? E aí, é claro, você não vai estar apresentando pessoalmente, então aí já diminui bastante a sua vergonha, tá? Você para o computador ou para o seu celular, grava a apresentação e depois manda. E aí uma pessoa da equipe fica responsável por juntar os vídeos, compactar num só e me enviar, tá bom? Então, esses aqui são pré-requisitos que vão guiar vocês, né? Então, B, nós também temos aqui atividades de reforço, né? Que são aquelas que seguem o protocolo de avaliação, tudo bem? Então, como é que acontecem as avaliações nesse semestre? A avaliação AV1. A AV1 ela vale de 0 a 7 pontos. E os trabalhos que vocês vão fazer 1 ponto e o seminário 2 pontos, tá bom? Totalizando a nota 10, ok? Da mesma forma que acontece para a AV1, acontece para a AV2, tudo bem? Agora vamos lá. O momento agora é de esclarecimento de dúvidas. E aí, pessoal, quais as dúvidas que vocês têm aí ainda? Assim, essa primeira aula ela é bem rápida, bem simples, né? Bem objetiva, que é apresentar o plano de disciplina, o plano de ensino, saber o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam, as dificuldades, e vocês exporem isso aí, tá bom? E aí, pessoal, o que foi que vocês acharam aí desse nosso primeiro momento, tá? Da disciplina, bem como as suas possíveis dificuldades. Podem ficar à vontade para falar, tá bom? Esse momento agora é de vocês. Não se sintam envergonhados, tá bom? Pronto, ninguém tá com dúvida, gostaram? Os garotos aí, João Vitor, Natan, Júnior Souza, tiveram algum tipo de dificuldade? Sem dúvida. Pronto. Ok. Então é isso, eu sempre priorizo. Pronto, a nossa carga horária são 3 créditos, só que nesse momento online nós não cumprimos essa carga horária específica, tipo, nossa aula inicia 10h20 e vai até 12h50. Nós não ficamos esse tempo todo até 12h50 quando tiver conteúdo, tá? Nós não estamos tendo conteúdo, nós estamos tendo plano de ensino para vocês entenderem, se habituarem como é que funciona a disciplina em si, tá? Então, ou seja, nas nossas próximas aulas, vocês vão ter aí em torno de 1h e 10 de aula, tá bom? Teoricamente, se a gente fosse cumprir a carga horária, seria 50, 50 e 50. Daria aí o que? 150 minutos. Mais de 2 horas de aula, tá ok? Então,
funciona dessa forma, a cada 50 minutos, vídeos aí de 30, 40 minutos para poder a gente dar conta do conteúdo, ok? Vocês vão ver que semana que vem, principalmente eu, né, para quem tá me conhecendo agora, eu falo bastante, tá? Desculpa às vezes se eu até estiver falando rápido demais, de uma forma que não dê para compreender, mas é sempre o que eu pergunto nas minhas aulas, eu peço feedbacks, é o retorno. E aí, tá boa desse jeito a aula? Vocês estão compreendendo? Tô indo muito rápido? Tô indo muito devagar? Tá tendo dificuldade nisso, para que eu possa sempre estar ajustando de acordo com a turma o andar da disciplina, tudo bem? Então, pessoal, é isso. É assim que vai funcionar a nossa disciplina. É assim que vão ser os métodos de avaliação utilizados durante o nosso semestre letivo aí de aspectos históricos. Se fica a dúvida, Kleber, nós poderemos ter alguns encontros presenciais? Sim, possivelmente sim, tá? Lá na faculdade. Em alguns momentos eu vou estar gravando a aula de casa, em alguns momentos parece que a aula também teórica vai ser gravada da faculdade, com todo o aparato tecnológico para que vocês possam ter o máximo de compreensão e de qualidade nas gravações, tudo bem? Dúvidas? Nenhuma? Se não, eu desejo a todos que fiquem com Deus, tá bom? E até semana que vem, na nossa terça-feira, 10h20, iniciando o conteúdo de aspectos históricos da educação física, tá bom? Então, no mais, pessoal, é isso, tá bom? Tchau, tchau, fiquem todos com Deus. Até mais.